Vamos então para o primeiro texto do dia, Reinaldo Azevedo, inclusive com a vergonha dos brasileiros que foram deportados, algemados dos pés à cabeça. Haverá eleições em menos de 2 anos? Brasileiros livres ou acorrentados? Questiona Reinaldo Azevedo no UOL. Vamos lá. Todos assistimos ao espetáculo patético, deprimente mesmo, de sabugice da extrema-direita brasileira a Donald Trump, dos esforços bizonhos de participar. Obrigado, Cléria Braga, obrigado, querida. Dos esforços bizonhos de participar da posse, com manifestações deslumbradas nas redes, a certeza de que o presidente americano vai dobrar o Supremo, as manifestações ridículas se multiplicam. Michelle, mulher de Bolsonaro, liderou um grupo para participar da marcha contra o aborto nos Estados Unidos, na certeza que a agenda política do Brasil se decide em Washington. E aí vem a público o ritual de humilhação a que foram submetidos os brasileiros deportados. Os relatos são tenebrosos. De fato, não é a primeira vez que os detidos por entrar irregularmente nos Estados Unidos chegam algemados ao Brasil, o que já gerou no passado manifestações de protesto no Itamaraty e uma tentativa de apressar a deportação, reduzindo o tempo de detenção por lá, evitando que as pessoas sejam atadas pelas mãos, pés, cintura, uma cena sempre aviltante. Um mínimo de decência impõe solidariedade com os enxovalhados, ainda que tenham cometido, evidentemente, um delito naquele país que ao atravessar a fronteira de modo ilegal. Sem os fundamentos da contenção e da proporcionalidade da repressão ao crime, na administração de uma medida restritiva de liberdade a quem comete uma falta, ou na aplicação da pena depois de uma condenação, o que se tem é uma barbárie. Não deveria ser uma questão ideológica, não é mesmo? Mas apenas um marco civilizatório. E, no entanto, nestes tempos não é assim. Veja a desenvoltura com que os bolsonaristas cobram anistia aos condenados do 8 de janeiro de 2023, vistos como heróis. Ficaram ainda mais assanhados depois que Trump concedeu perdão aos bandidos do dia 6 de janeiro de 2021, e que se note, os que foram presos em razão ao ataque às respectivas sedes dos 3 poderes, por aqui, não foram submetidos a maus tratos na cadeia. Para os seus criminosos de estimação, a extrema-direita verte até lágrimas. Para os brasileiros oriundos dos Estados Unidos submetidos a sevícias, nada além da reação cínica. Dizem, sempre foi assim, e esses de agora foram detidos durante o governo Biden. De fato, as algemas não são novidade e a detenção precedeu durante o governo Biden. Precedeu a posse de Trump, desculpem. De resto, não é a primeira leva que chega com brasileiros ilegais, mas tudo indica, e houve até uma revolta dos degradados, desta feita, os funcionários da imigração destacados para acompanhar o voo foram especialmente violentos e desrespeitosos. Afinal, os Estados Unidos estão sob nova direção. Ademais, vimos o que disse Trump durante a campanha. Inventou a mentira, desmentida pelos números, de que teria havido uma explosão de criminalidade nos 4 anos da gestão Biden, provocada pelos imigrantes. O FBI apontou que houve uma queda na violência. A resposta do então candidato: o órgão federal estaria mentindo. No auge do ridículo, ele acusou os ilegais de estarem comendo os gatos dos americanos. Não vai expulsar 11 milhões do país conforme prometeu, mas já se vê que não vai abrir mão de produzir imagens de acorrentados pela cintura, enfileirados deixando o país, no que considera um processo de higienização da América. Vamos lá, gente, vamos mandar Pix, meus queridos. A gente precisa da ajuda de vocês, uma meta ambiciosa. Agradecer a presença de todos aí que estão entrando na live. Muito obrigado pela presença de vocês todos. E qual a resposta da extrema-direita daqui? Ora, atacam a suposta hipocrisia das esquerdas, que só teriam acordado para a questão agora, porque Trump chegou ao poder. Trata-se de uma reação pusilânime. Se aquela sabugice a que me refiro no primeiro parágrafo foi uma expressão bizonha do complexo de vira-lata, a anuência com a violência de que foram vítimas os brasileiros e a tentativa de justificar a truculência do trumpismo traduz o apreço pelo complexo de pitbull daquele estranho senhor. Dada a trajetória espetacular do filme Ainda Estou Aqui, certa crônica vil resolveu criticar um suposto clima de Copa do Mundo que teria se apoderado de alguns setores por aqui. Os mobilizados em uma torcida excessiva e até irracional em favor do filme de Walter Salles. É uma análise de gente michuruca que mal há, e obviamente não há mal nenhum, em torcer para que o mundo reconheça a excelência de uma população brasileira
que conta ainda com desempenho encantador e encantatório de Fernanda Torres. Detestável aí sim é constatar que há lideranças políticas por aqui e muitas com poder de representação que ou silenciaram durante a humilhação e da violência que foram submetidos os brasileiros no voo de deportação, ou ainda pior, aproveitaram o episódio para mais uma vez cantar as virtudes do modo trumpista de fazer as coisas. É uma gente que se veste de verde e amarelo, mas odeia o Brasil e os brasileiros, muito especialmente o que dá certo e o que está fora de seu radar ideológico de ódios e de exclusões. Sim, é preciso fazer a devida luta política para deixar claro quem quer o quê e quais interesses defende. Haverá uma eleição em menos de 2 anos, brasileiros livres e respeitados ou submetidos ao achincalhe e acorrentados. Ô, louco, Nicolas! Ganhou curso, meu querido. Nicolas, obrigado, meu caro. Eu vou ver só se a gente recebeu mesmo. Nicolas, manda e-mail para folhademocrata@gmail.com, tá? Para você conversar com a Xana e ganhar o seu curso de roteiro. Nicolas, muito obrigado, meu querido. Mandou para Alessandra Fontes, né, meu caro? Responde aí nos chats só para eu ter essa certeza. Já estamos mudando aqui a meta, estamos na metade da nossa meta, tá, gente? Se vocês puderem nos ajudar, é muito importante. Vamos seguindo aqui, meus queridos. Silvana mandou aqui, bom dia a todos. Ele está fazendo caos e trabalhando, traz o fim da democracia, o que aparece é só a ponta. Eu também estou preocupado, viu, Silvana? Estou preocupado com o que pode acontecer nos Estados Unidos. Embora o Brasil, a situação ainda seja diferente. Vamos ver o que vai acontecer. Lá no Diário do Centro do Mundo, Petro derrota Trump, que recua nas tarifas contra a Colômbia. Vamos entender aqui direitinho, meus queridos e queridas. Os Estados Unidos anunciaram a suspeição de sanções e tarifas para a Colômbia depois que o governo colombiano aceitou receber cidadãos deportados dos Estados Unidos, segundo o comunicado da secretária de imprensa da Casa Branca, divulgado no domingo, dia 26 à noite. Então, o Trump botou sanções e recuou, né? A decisão ocorreu horas depois do presidente Donald Trump declarar sanções e tarifas ao país sul-americano devido à recusa inicial de receber os deportados transportados em 2 voos militares norte-americanos. No comunicado, a Casa Branca destacou que o governo da Colômbia concordou com todos os termos propostos pelo presidente Trump, incluindo a recepção irrestrita de todos os imigrantes ilegais colombianos que retornaram dos Estados Unidos e até mesmo aqueles transportados em aviões militares norte-americanos sem limitações ou atrasos. A nota também afirma que as restrições a vistos de oficiais colombianos e seus familiares permanecerão em vigor até a chegada do primeiro voo com deportados ao país sul-americano. Além disso, a suspensão de tarifas e sanções dependerá do cumprimento efetivo da deportação dos colombianos que residiam ilegalmente nos Estados Unidos. Em resposta, a chancelaria colombiana divulgou um comunicado confirmando a resolução do impasse com o governo norte-americano. O documento informa que o ministro de Relações Exteriores da Colômbia, Luiz Gilberto Murilo, e o embaixador Daniel Garcia Penha viajarão a Washington para dar continuidade às negociações sobre a recepção dos deportados. O governo Gustavo Petro afirmou que utilizará um avião presidencial para repatriar os cidadãos e garantirá condições dignas aos deportados. Após o acordo, os deportados seriam enviados sem algemas e com dignidade ao país sul-americano, diz o grande Petro. Trump versus Colômbia. Trump, em sua rede social Truth Social, atacou a decisão inicial de Gustavo Petro de negar a entrada dos voos militares norte-americanos. O republicano afirmou que a recusa coloca em risco a segurança nacional dos Estados Unidos e ameaçou impor tarifas emergenciais de 25% sobre os produtos colombianos, com aumento para 50% em uma semana. Ele também anunciou sanções a vistos de oficiais colombianos, seus aliados, apoiadores, membros de partidos e familiares. Além disso, Trump declarou que os colombianos entrando nos Estados Unidos passariam por inspeções mais rigorosas. Petro respondeu às declarações de Trump, afirmando que a Colômbia também taxaria em 25% os produtos vindos dos Estados Unidos. O presidente colombiano utilizou suas redes sociais para criticar a política de deportação de Trump, argumentando que o norte-americano trata os imigrantes como criminosos. Em publicação no X, Petro reiterou que a Colômbia está disposta a receber os deportados em aviões civis, destacando que eles devem ser tratados com dignidade e respeito. A rejeição inicial da Colômbia aos voos militares foi o segundo caso recente de um país latino-americano
negando autorização para aeronaves norte-americanas destinadas à deportação. Na semana anterior, o México também recusou permitir o pouso de uma aeronave militar dos Estados Unidos com migrantes deportados. Turma, é isso aí. Trump derrotado pelo Petro. E o Petro escreveu uma carta importantíssima aqui. Bom dia, Xanda. Bom dia aí a todo mundo que está nos acompanhando. Gente, estamos na metade da nossa meta. Faltam só 100zão. Lembrando, R$100 vocês ganham curso. 160 vocês ganham canequinha. Ó, canequinha bacana. E se vocês mandarem 20, vocês ganham livrinho super bacana também, para vocês poderem ficar por dentro de tudo. Meus caros, minhas caras, meus bonitos, minhas bonitas, meus lindinhos, minhas lindinhas. Vamos para outro texto aqui do DCM, dessa vez do Petro. Petro reage a Trump com tarifas iguais para Estados Unidos na Colômbia e diz que o país está aberto ao mundo. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, respondeu após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar a suspensão da emissão de vistos para cidadãos colombianos e a imposição de tarifas sobre produtos sul-americanos, do país sul-americano. A decisão foi tomada em retaliação à recusa dele em aceitar voos com migrantes deportados dos Estados Unidos em aviões militares. Petro ofereceu o avião presidencial para buscar os deportados dos Estados Unidos, mas foi ignorado pelo colega norte-americano. Como é que é, Silvana? Você botou aí? Tio Rei sempre, temos vocês, o Meteoro, Galãs Feios, ICL, professor José Sassarico, historiador, e o Thiago dos Reis. Desculpe se esqueci alguém, o Lula deveria conversar com vocês. Também acho, minha querida Silvana, é isso aí. Vamos seguindo aqui a leitura, meus caros. Trump também determinou a revogação dos vistos do presidente, sua família e de funcionários do governo colombiano e estabeleceu tarifas de 25% sobre bens exportados pela Colômbia, com possibilidade de aumento para 50% caso Petro não reveja sua posição. Leia a resposta do presidente da Colômbia ao presidente dos Estados Unidos na íntegra. Trump, não gosto muito de viajar para os Estados Unidos, é meio chato, mas eu confesso que tem coisas que valem a pena. Gosto de ir aos bairros negros de Washington. Já vi toda uma briga na capital dos Estados Unidos entre negros e latinos, com barricadas, o que me pareceu estúpido, porque eles deveriam se unir. Confesso que gosto de Walt Whitman, de Paul Simon, e Noam Chomsky e Miller. Confesso que Sacco e Vanzetti, que tem o meu sangue na história dos Estados Unidos, são memoráveis e os sigo. Eles foram assassinados por serem líderes operários na cadeia elétrica pelos fascistas que estão dentro dos Estados Unidos e também dentro do meu país. Não gosto do seu petróleo, Trump. Vai destruir a espécie humana por conta da sua ganância. Talvez um dia, tomando um uísque, que aceito, apesar da minha gastrite, possamos conversar francamente sobre isso. Mas é difícil porque vocês me consideram uma raça inferior e eu não sou, nem nenhum colombiano é. Então, se você conhece alguém que é teimoso, sou eu, ponto final. Com a sua força econômica e arrogância, pode tentar levar a cabo um golpe de Estado como fizeram com Allende. Mas eu morro na minha lei, resisti à tortura e resisto a você. Não quero traficantes de escravos perto da Colômbia, já tínhamos muitos e nos libertamos. O que eu quero ao lado da Colômbia são os amantes da liberdade. A carta do Petro é simplesmente espetacular, total. O que eu quero ao lado da Colômbia são os amantes da liberdade. Se você não puder me acompanhar, eu irei para outro lugar. A Colômbia é o coração do mundo. E vocês não entenderam. Essa é a terra das borboletas amarelas, da beleza dos remédios, mas também dos coronéis Aurelianos Buendia, dos quais sou um deles e talvez o último. Você vai me matar, mas eu sobreviverei na minha cidade, que é anterior à sua, nas Américas. Somos pessoas dos ventos, das montanhas, do mar do Caribe e da liberdade. Você não gosta da nossa liberdade? Ok, eu não aperto mão de traficantes brancos. Aperto a mão dos herdeiros libertários brancos de Lincoln e dos meninos camponeses negros e brancos dos Estados Unidos, em cujos túmulos chorei e rezei num campo de batalha, ao qual cheguei depois de caminhar pelas montanhas da Toscana italiana, depois de me salvar da Covid. Eles são os Estados Unidos e diante deles me ajoelho, diante de mais ninguém. Derrube-me, presidente, e as Américas e a humanidade lhe responderão. A Colômbia agora deixa de olhar para o norte, olha para o mundo. O nosso sangue vem do sangue do Califado de Córdoba, da civilização daquela época, dos romanos latinos do Mediterrâneo, da civilização daquela época, que fundou a República, a democracia em Atenas. O nosso sangue tem negros existentes e transformados em escravos por você.
Na Colômbia está o primeiro território livre da América. Antes de Washington, em toda a América, lá me refugio nas suas canções africanas. A minha terra é ourivesaria existente na época dos faraós egípcios e dos primeiros artistas do mundo em Xiribeque. Você nunca nos dominará. O guerreiro que cavalgou nossas terras, gritando liberdade e cujo nome é Bolívar, se opõe. O nosso povo é algo temeroso, um tanto tímido, é ingênuo, gentil, amoroso, mas saberá conquistar o canal do Panamá que você nos tirou com violência. 200 heróis de toda a América Latina jazem em Bocas del Toro, atual Panamá, antiga Colômbia, que você assassinou. Eu levanto uma bandeira, como disse Gaitán, mesmo que fique sozinho, ela continuará a ser hasteada com dignidade latino-americana, que é a dignidade da América que seu bisavô não conhecia. O meu sim, senhor presidente, um imigrante nos Estados Unidos. Seu bloqueio não me assusta, porque a Colômbia, além de ser o país da beleza, é o coração do mundo. E eu sei que você ama a beleza, como eu, não a desrespeite e ela lhe dará a sua doçura. A Colômbia está aberta ao mundo todo a partir de hoje. De braços abertos, somos construtores da liberdade, da vida e da humanidade. Eles me informaram que você colocou uma tarifa de 50% do fruto do nosso trabalho humano para entrar nos Estados Unidos. Então, eu faço o mesmo. Que o nosso povo plante o milho que foi descoberto na Colômbia e alimente o mundo. Puta merda, que tapa na cara, que coragem, que integridade, gente. Que coisa maravilhosa é essa carta, gente, que coisa importante. Fala pessoal, Pedro Zambarda aqui com vocês da Folha Democrata. A Folha Democrata está sob ataque, meus caros. A gente teve a nossa monetização desativada de uma maneira absolutamente arbitrária do YouTube. E para a gente manter as nossas atividades, a gente precisa de um mutirão de Pix de vocês da comunidade, gente, porque a gente fica sem verba para fazer as nossas coberturas básicas, fazer as lives, os cortes, os grupos de WhatsApp, Telegram que a gente pretende criar com essa comunidade maravilhosa. Nós perdemos acesso, por exemplo, vocês que são membros no canal, infelizmente estão com as suas contribuições paralisadas. Então a gente precisa de uma ajuda em massa dessa comunidade para salvar a Folha Democrata, salvar mesmo, gente. A gente precisa novamente da ajuda de vocês, porque ser de esquerda e atuar com essas big techs é realmente muito complicado. Eu conto com vocês, abram um aplicativo do banco, coloca folhademocrata@gmail.com e faça uma contribuição em qualquer valor, em qualquer horário, também nas metas das nossas lives, para a gente manter tudo funcionando. Tá certo, meus queridos e minhas queridas? Obrigado pela atenção de todos vocês. Vida longa e próspera sempre. Vamos combater, vamos manter a Folha Democrata funcionando, porque nós dependemos da comunidade, gente. Até mais. Tchau, tchau.